Vazou mais um áudio do Arthur Duval, o Mamãe Falei, falando sobre drogas, tá? Eu tenho um áudio na íntegra aqui, a gente vai reagir. Tô aqui na casa do Bicho Paulistano, antes sigam aí Tomás Giroto e o Bicho Paulistano também, mas aqui é a minha página de política, né? Então é o Tomás Giroto que você tem que seguir. E eu vou começar com um áudio que eu mandei pro Arthur Duval. Eu sou dependente químico em tratamento, tô aí há um ano limpo, né? E por isso que a gente vai expor esse áudio. Não é para polemizar nada, é sim para informar, né, quem tá de fora da situação, quem quer entender o contexto, quem quer saber como pode ajudar alguém que tá nessa situação. E eu mesmo, tá, já me disponibilizo. Eu tenho já um projeto para desenvolver com a minha ONG, mas ainda tá em montagem, mas eu mesmo já me disponibilizo para fazer acompanhamento de quem for dependente químico, de quem tiver qualquer vício e quiser uma ajuda, tá? Valores bem simbólicos mesmo, mas é só para ter aquele momento que eu posso dedicar para isso, né? Tem vários planos, tipo de acompanhamento de uma vez por semana, 4 vezes por semana. Inclusive disponibilizo o meu espaço aqui, né, para ter encontros presenciais para isso, mas é aquilo, o intuito é transformar aquilo que era a minha maior fraqueza, aquilo que eu perdi tanto tempo da minha vida, para não perder esse tempo, né, para não ser só um tempo que eu perdi, eu vou usar esse tempo para uma coisa produtiva, para ajudar os outros, para trabalhar, para mudar a vida de outras pessoas e para não deixar que elas caiam na realidade que eu caí, tá certo? Então eu vou mostrar para vocês primeiro o áudio que eu mandei pro Arthur, né? A parada é a seguinte, tô te mandando por aqui porque... Tá aí uma vez e meia. Sabe, mas é um assunto chato, então vou te... Lembra que eu tava correndo na rua à noite? Eu sou dependente químico de cocaína. Rapidinho, isso aqui é o 4º dia que eu tinha decidido que eu ia parar de vez de usar cocaína. Porque eu tinha tido uma briga muito feia com a minha mulher. Eu bati porta, gritei, eu falei, mano, isso aqui pra escalar e dar uma merda da qual eu nunca mais iria me perdoar. Tipo, eu falei, mano, você tá virando o cara que você quer quebrar na rua. Isso tá muito errado. Você tá machucando emocionalmente. Emocionalmente, por favor. E correndo o risco de futuramente machucar fisicamente, né? A pessoa que te ama, a pessoa que tá do teu lado. E eu machuquei emocionalmente minha namorada muito durante esse processo. Infelizmente. É um processo muito duro pra quem tá em volta. Mas com muito amor, ela segue comigo até hoje. Ela teve que ter muita paciência, cara. Não é brincadeira, tá? Mas ela é uma pessoa que me deu esse gatilho de mudança, que viu que eu tava levando minha vida pra um lado que... né? Porque você tem a noção que você também não tá desempenhando bem no trabalho, que o seu corpo não tá legal. Você se acostumou a viver ali num limbo, né? Acordar todo dia de ressaca, comer todo dia empurrando a comida porque tá enjoado. À noite tudo bem, à noite tem mais farra. Não tinha dia, né? Não tinha dia pra começar, não tinha dia pra parar também. Descontrole total. Então, quando eu vi esse choque assim na minha vida, falei, cara, pior ainda do que perder ela. Eu tô me transformando num cara que ela vai ficar com medo. Num cara agressivo, nesse ponto, sabe? E vou ser bem sincero com vocês, viu? Eu nunca tive grandes problemas assim de agressividade com a droga, mas eu busquei muitas vezes. É que ninguém nunca comprou as brigas, mas em diversos momentos, ainda mais por você estar sob efeito, você não abaixa a cabeça. Em diversas situações onde você pode se meter em problema, você fala, não, eu quero arrumar o problema. E eu, cara, por muita sorte, assim, diversas vezes, eu lembro no começo, né, quando eu perdi minha mãe em 2016, eu saía de casa de madrugada loucaço, de bike ou a pé, torcendo pra que desse merda, torcendo pra alguém me roubar, pra eu ser atropelado, pra polícia me enquadrar e me bater. Eu saía torcendo pra... Tipo, mano, eu vou sair pra comprar droga, pra ficar mais louco ainda, porque nada tem sentido. E se acontecer alguma coisa ruim comigo, se eu sofrer um acidente, se eu morrer, se eu for atropelado, melhor ainda. Que aí acaba de vez essa dor. Era esse o meu pensamento, cara. Isso lá no começo. Lá no começo, quando eu comecei a, né, em vez de fazer o uso recreativo com a galera do meu trabalho, com os biólogos loucos, eu comecei a fazer o uso abusivo por conta da dor da perda da minha mãe, em 2016. E dali pra frente só desandou, né? Tanto pra mim quanto pro meu pai, é que meu pai era depressão e álcool, né? A minha depressão, ela também tinha a cocaína junto. Era bem complicado. Então eu, depois, né, desse tempo todo aí como dependente químico não assumido, eu me assumi dependente químico, mas eu ainda não conseguia sair
né, eu achava que tava tudo sob controle. Isso também é muito comum, dependente químico se autossabotar e falar, não, tá tudo bem, é assim mesmo, tipo, foda-se que você tá gastando metade do seu salário em droga, você tá curtindo, né, é a hora de fazer isso mesmo, as coisas não tem tanta importância assim. Esse pessoal aí, tudo preocupado, vive pouco, vive mal, não aproveita, ganha bem, mas não sabe o que é viver, esse tipo de pensamento, né. Em alguns momentos não é tão mentira assim, mas não é também nessa linha que você vai, que você tem que se... você não pode justificar um uso, né, muito menos um vício, a partir do momento que você se cega para tantas coisas ruins que ele tá trazendo na sua vida, né, sem querer, inclusive, você se cega sem querer. E aí quando você percebe, o tempo já passou e você se acostumou, até que chegou nesse extremo, né, eu me exaltei bastante, eu fiquei com medo de mim, e com raiva de mim por me tornar aquilo que eu abomino em terceiros, e falei, isso não pode escalar, e graças a Deus, né, nunca escalou, mas ali foi o ponto do gatilho, e eu falei, mano, agora que eu tomei essa decisão, eu preciso de alguma coisa que não me deixe desistir dela jamais, assim. Como eu disse, o dependente químico ele tem uma facilidade muito grande de se autossabotar. Talvez eu vá repetir muitas coisas muitas vezes, tá? É que eu já fiz uns 30 vídeos sobre isso. Nesse intervalo de 1 hora aqui. Cada hora você esquece de falar uma coisa e tal. Então, né? Eu precisava me comprometer com algo maior. Com alguma coisa ou com alguém que eu não me permitisse falhar. E aí eu falei, mano, Arthur Duval é o cara que me tirou da depressão na época lá, que eu não acreditava em mais nada, quando eu perdi minha mãe em 2016, que eu vi um cara apanhando na rua por fazer perguntas incômodas, e falei, mano, se esse cara tá se sujeitando a isso, quem sou eu aqui, cheio de saúde, de vida, uma casa, perdendo meu tempo aqui, chorando numa cama, tipo, mano, beleza, eu não vou sair 100% dessa, mas parado só eu não vou ficar. E eu comecei a acompanhar e entrei no mundo do MBL, participei da primeira campanha do Arthur como voluntário, coordenando o pessoal que ficava com as faixas nas pontes aqui em Congonhas. E então foi a partir dali que eu comecei, né? Com a Amanda também, por causa da questão dos animais, né? Naquela campanha de 2020, campanha da pandemia, que ano louco que foi, né? E, enfim, Arthur Duval, o cara que trabalha comigo no MBL, eu falei, mano, se eu me comprometer com esse cara, perante a mim mesmo eu sei que eu falho. Eu, pra me controlar, né, naquela época, não dava certo. Então eu precisava me comprometer com alguém que tivesse essa imagem de, sei lá, irmão mais velho, de alguém que eu não posso decepcionar. Meu ídolo, cara. Não é babação de ovo, é literalmente o cara que salvou minha vida em 2016, mesmo sem querer, né? E é o cara que conduziu aí esse meu renascimento no ano passado, através desse áudio, da força que ele me deu, das dicas que ele me deu. E ó, tá quase em 10 minutos de vídeo, eu ainda nem comecei. Então é só pra vocês entenderem o contexto. Precisava buscar essa ajuda, eu precisava expor o problema pra não ter o risco de eu me autossabotar e eu voltar atrás. Porque esse risco ele é muito grande pro dependente químico e pra mim também, né, eu sabia. Então vamos lá, esse é o meu áudio pedindo ajuda, né? Falando aqui, porra, vou te jogar real, não sei o quê. Químico de cocaína e álcool. Já tem algum tempo. E há Tem pouco tempo eu bastante tinha tempo, tentado né? sair Quase dessa. 10 anos. Eu tenho conseguido ficar bastante tempo limpo. E há pouquíssimo tempo eu falei, não, chega de ficar tendo intervalos aí. Eu quero pra sempre, tá ligado? Eu queria me livrar do álcool também. Mesmo socialmente, porque eu passo do ponto Várias vezes eu queria parar, né? E conseguia por um tempo acontecer algum baque. Tipo, antes do meu pai falecer em abril, eu já tava nessa vibe. Eu só consumia álcool. Eu já queria tirar a cocaína da minha vida. E eu tava indo muito bem, tanto é que quando meu pai faleceu, eu tava sóbrio, né? Parece que, tipo assim, a vida escolhe um momento que você tá com a cabeça no lugar pra lidar com aquilo. Só que aí no Dia das Mães, que foi em maio, aí fudeu. Porque todo Dia das Mães era a data que o meu pai ficava feliz, né? Que a gente juntava a família, mas ao mesmo tempo era a data que a gente ficava triste pra caralho, porque era o Dia das Mães, sem a minha mãe desde 2016. Vocês podem ver que é um bagulho que mexe até hoje. A perda da minha mãe sempre foi a grande dor que eu busquei
aliviar escapando da realidade. Isso é um fato, assim, de diversas formas, tá? De diversas formas. Mas, enfim, aí no Dia das Mães eu tive uma recaída, né? Que era o meu primeiro Dia das Mães sem a minha mãe e agora sem o meu pai. E aí, depois de um tempo, né, as coisas foram acontecendo e minha cabeça foi ficando... Ainda mais depois desse processo, acabei de perder meu pai. Se eu continuasse me drogando e bebendo, eu ia me matar. E era o que tava se encaminhando pra acontecer. Ou eu ia me matar, ou eu ia machucar alguém, ou eu ia fazer alguma coisa que não ia ter volta. Alguma coisa irreversível, então não podia continuar desse jeito. Ia perder o emprego, ia bater alguém na rua, ia ser preso, sei lá. Então eu precisava retomar o controle da minha vida, né? E aí por isso eu precisava buscar alguém que... Vocês me desculpem. Você me desculpa, eu vou tirar o vermelho aqui, porque já tô com calorzinho aqui. Eu não dei um tiro, não tô com calor porque dei um tiro, não, mas... Vamos lá. Eu não sei parar. Combinar eu ainda, muito né? com isso, sabe? E Também não essa queria parada mais que eu tanto quero álcool. com a minha mina também. Então eu resolvi que eu quero parar. Tá zoado com a minha Mano, mina. você é meu exemplo. Então eu queria Você é saber meu motivações suas pra, tipo assim, como fazer que a sobriedade, que os bagulhos da vida real fiquem com aquela sensação que vale mais a pena do que tomar uma cerveja ou 2 cervejas, tá ligado? Tipo, o que você indicaria pra alguém que tá nessa pegada? Que nem, eu curto muito malhar, correr, praticar esporte, mas são coisas que nem futebol eu só consigo jogar uma vez por semana. Se eu pudesse, se eu conseguisse, eu jogaria mais. É uma coisa que ajuda muito, por exemplo. Então, sei lá, queria ouvir de você, irmão. Obrigado, desde já. Pois é. Algumas partes aqui que eu queria ressaltar é isso, né? Eu falei pra ele, tipo, eu preciso recuperar o prazer das coisas da vida. E eu sei que o Arthur, ele é um cara que ele busca a endorfina, a adrenalina dele de diversas formas, mas todas formas produtivas, todas formas saudáveis. É o Gil, o Gil é meio boiolagem, né? Eu acho, tô brincando. Arte marcial não é pra mim, irmão, foi mal. Esse negócio de ficar se roçando com o homem no tatame também, ficar com a orelha toda zoada, eu gosto da minha orelha com brinquinho, aqui tá de boa, tá? Mas o motocross, o futebol, a corrida que eu sempre fiz, eu sempre fui um cara que eu nunca parei de fazer atividade física. Eu sou ambientalista raiz, não sou esses ambientalistas esquerdistas aí que pregam o negócio. Você vai ver a Greta, né? Ai, nossa, vocês têm que reduzir a emissão de carbono. Mas eu vou pegar um jatinho aqui, vou emitir mais do que você emite no ano inteiro pra lacrar, pra falar de comunismo na ONU. Né? Não, aqui a gente vai de bike pro trabalho todo dia, quando é possível, sim, né? Muita atividade física e baixa emissão de carbono, tirando os peidos, né? Mas... Então eu precisava arrumar uma forma de recuperar o prazer na vida. Porque o dependente químico, se ele entra num ciclo de uso tão frequente, você só vai ter prazer através das substâncias. De repente, nada sóbrio tem graça. Assuntos, coisas, programas normais... não tem mais graça, não te atraem, você não suporta. Você só vai aguentar ir no rolê se você estiver muito louco. Muitas vezes você só vai aguentar conversar com determinadas pessoas se você tiver chapado, que o papo delas nem faz sentido se você tiver sóbrio também. Determinados ambientes não fazem sentido se você tá sóbrio. Muitas vezes. Tem gente que consegue. Hoje, por exemplo, eu frequento bares e sem beber, sem usar mais nada ali, né? Mas é um ambiente que você vê muitas vezes que tem gente lá que não dá nem pra trocar ideia, que não tá falando mais nada com nada. E se você ou outras pessoas estão loucão lá falando, aí tá todo mundo rindo, tá todo mundo feliz, né? Mas não é bem assim. Então eu precisava recuperar esse prazer na vida real. E como eu disse, o Arthur Duval é meu exemplo. Acho que essa é a melhor palavra. É o irmão mais velho que a vida não me deu. Eu sou filho único, né? Então pra mim essa solidão também é muito grande. Apesar de viver com muita vida aqui na casa do bicho, muitos animais. Mas o contato humano, né, acaba sendo restrito. E eu perdi muitos amigos durante esse processo de sobriedade por causa do MBL, por causa de política, por causa de boicote, de amigo esquerdista, filho da puta, e de amigo frouxo, que não era amigo, na verdade, né? Filtrou. Que no momento que eu tô sóbrio, que eu tô uma pessoa interessante, digamos assim, né? Que pode falar de tudo, que não tá louco falando merda o tempo inteiro. Falando merda o tempo inteiro, sim. Mas não por estar louco, né? Aí a galera vira as costas. Isso é uma solidão, uma decepção muito grande, que impacta muito nessa solidão, né? Então, é aquilo. Eu falava, mano, quem que vai me ajudar agora, velho?
quem que vai me ajudar agora? Então eu engoli toda a minha vergonha, falei, foda-se, preciso expor mesmo, pra não ter risco de voltar pra trás. Vou expor logo pro chefão, pro exemplo master, né? E é isso. Então, o Arthur me falou, caralho, não sabia, me sinto honrado de você falar. Cara, não dá pra parar pó e álcool se não for os dois de uma vez. Pera aí que já vou te mandar um áudio. E aí ele separou aqui por tópicos, olha só. E como eu disse, muita coisa aqui é pessoal, não tem por que expor, mas tem muita coisa aqui que serve pra todo mundo. Exemplo de cuidado com a cabeça, com o corpo, com a vida, né? E eu acho engraçado que ele separa em tópicos aqui pra não esquecer e vai indo, né? Então vamos lá, 12 minutos. Vocês já aguentaram 15 até agora? Fala, mano. Em primeiro lugar, me sinto honrado. Deixar no e-mail pra ser menos, tá? Eu não sabia, e assim, você abrir isso pra mim é um sinal de confiança. Me sinto honrado. Aí eu vou te falar aqui o seguinte, cara. Em primeiro lugar, a real é que você sabe que tem que ser feito, tá? E ninguém vai poder fazer isso por você. Então eu vou separar em tópicos aqui, né, de como eu acho, como a minha cabeça funciona quando eu penso sobre esse assunto, tá? A primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, Faz muito tempo que eu não ouço esse áudio, tá? Eu ouvi recentemente o finalzinho que eu postei, que eu fiz o corte, que eu acho que é a parte que mostra, né, o objetivo. Mas vamos ver o que tem aqui que eu não lembro. Talvez eu me emocione, talvez eu precise pausar pra cortar alguma coisa, eu acho que não. Mas crime com certeza eu sei que não tem, tá? Vaza áudio de Arthur Duval falando sobre drogas. Novo áudio do Mamãe Falei falando sobre drogas. Acho que essa vai ser a thumb aí. Uma pessoa se torna um atleta, por exemplo. Quando que o cara se torna bom em alguma coisa? Não é quando ele faz aquilo que ele precisa fazer pra ficar bom, quando ele tá afim, tá ligado? É quando ele faz, quando ele não está afim. Quando é que o cara emagrece? Quando ele vai pra academia, quando ele tá afim? Quando ele para de... Não falei que ia ter coisa aqui que serve pra todo mundo? Então fica aí, se inscreve aí pra me dar aquela moral e continua aí. Para de comer besteira quando ele tá com uma vontade? Quando ele tá sem vontade? Aliás, não. O cara emagrece quando ele vai pra academia o dia que ele não tá afim. Tipo, mano, hoje eu não quero... Aí ele vai. E aí sim ele alcança o resultado. Quando que o cara, ele tem que falar, não, realmente eu tô de dieta. Quando ele tá de boa, não. Quando ele tá naquele momento que ele precisa comer alguma coisa, ele, caralho, mano, que vontade de comer tal coisa, e ele não come. Quando aperta. Então, o que eu quero te dizer, cara? Você foi um cara que você passou por algumas barras ultimamente. Eu nem sei como que iniciou seu vício e tal. Enfim, o fato é, você como um dependente, você passou por algumas barras que, obviamente, te treme a base, né? Você teve dificuldade lá com a tua mina, depois você conheceu outra, e assim por diante, depois você perdeu seu pai. Então, são coisas, cara, são provações da vida. E aí vem o que eu acabei de te falar. Quando que o cara deixa de usar? Quando que o cara se torna um vencedor? Quando que ele fica limpo? Quando ele deixa de usar. Teve isso aqui também, ele tá falando de um término, não era da minha atual namorada, só pra vocês não acharem que é uma putaria louca aqui, tá? Mas isso não isso foi uma coisa que tinha me impactado sim, mas não tanto assim, né? No dia que ele tá bom. O meu vício, ele vinha bem de antes de qualquer desses relacionamentos. No dia que ele acordou cedo, praticou esporte, as coisas deram todas certo? Não. Ele se torna, ele deixa de se tornar um dependente quando naquele dia que ele vai usar com certeza. Tipo, mano, puta, perdi meu pai, tô zoado, fudeu, eu vou ter a recaída. Aí ele não recai. Isso foi um exemplo que se encaixava no momento, né? É ali o ponto que você faz a escolha. Não adianta, não, você vai ver, segunda-feira parei. Aí segunda-feira você acorda cedo, beleza, não é ali. O foda é que quando eu perdi meu pai, eu continuei firme. Eu achei que eu tava com a cabeça firme, né? O problema foi quando chegou no Dia das Mães que eu recaí. Eu acho que eu aguentei quase um mês e meio, né? Que eu aguentei mais ou menos um mês e meio aí. Desde a perda do meu pai até o Dia das Mães, até eu recair. É ali a tua escolha. A tua escolha é naquele dia que você, sei lá, meu sábado à noite, você achou que você ia sair com a tua mina, você vai na casa dela, você pega ela transando com outro. É ali que você vai fazer a escolha. Isso também é hipotético. Aqui é a hora de fazer a escolha. Agora eu vou recair ou eu não vou recair? E essa é uma coisa que você tem que entender o seguinte. Antes da gente perder o controle sobre uma situação, a gente tem a escolha. Existe um ponto onde você perde o controle, né? Então, eu não tô falando só de droga, né? Até de mulher, até de gente que é viciada em jogo, gente que é viciada em videogame, não importa. Não importa qual é a tua fraqueza. Você sabe a distância segura que você tem que se aproximar, e até onde você pode ir, e você sabe aquele ponto que você passa que você tá sob o risco de perder o controle. E você sabe isso também. Então, quando você, perdi o controle, é porque você, quando você estava com o controle na mão, você deixou se aproximar o suficiente da situação em que você perde o controle. Então, esse é o primeiro tópico. Sim, e muitas vezes o dependente químico, no caso, né, que mistura o álcool ainda, é pra facilitar. O álcool, ele reduz o seu julgamento, né, você fica mais passivo, digamos assim. Então começa a se tornar mais aceitável você se permitir usar só daquela noite. Aí você fica 3, 4 dias usando, né? Mas é sempre assim, você sempre vai deixando a barra do sarrafo, você vai abaixando ela pra você conseguir pular com mais facilidade pro ladinho do inferno. Só porque eu falei de inferno, assim, tá? Só pra falar pra vocês,
Iniciativas de igreja, grupos, isso nunca funcionou comigo, tá? Eu sou um cara que eu tenho a minha espiritualidade própria, eu tenho muito preconceito com a maioria das religiões, com religião cristã, evangélica, muçulmana, etc. Eu sou um cara bem preconceituoso mesmo. Eu não admito certas coisas que cada religião aceita ou prega. Eu falo, mano, isso aqui pra mim é um absurdo, eu não quero isso pra mim, não aceito isso pra mim. Eu tenho a minha espiritualidade própria. Então, tem muita gente que sai desse problema através de grupos. Na igreja você forma um grupo legal, às vezes a mudança de ambiente, né? Conhecer pessoas que estão passando pelo mesmo problema que você. Só que no meu caso, não teve nenhuma influência, e nem de remédio, viu? Nem de remédio. Também, quando eu tomava remédio e ia usar droga. Não funcionou com o meu corpo. O que acabou funcionando mesmo foi essa mudança de atitude e de ambiente. E aí eu vou falar uma outra coisa pra vocês. O meu ambiente aqui em casa com o meu pai era muito tóxico, era muito difícil viver com ele, né? Ele era alcoólatra também, não admitia, bebia e fumava cigarro pra caramba. Perdeu a audição e largou o foda-se, então era TV alta no talo o dia inteiro, aposentado em casa. Então era uma poluição auditiva, visual, olfativa, era um ambiente terrível. Então era muito difícil ficar em casa. Por mais que sempre teve planta, sempre teve bicho, tava sempre tudo uma zona, tava sempre tudo bagunçado e não tinha diálogo. E meu pai se afundou na depressão depois que perdeu minha mãe e nunca conseguiu sair dela, não aceitava ajuda, não buscava também. Às vezes buscava também, desistia, né? É muito difícil você julgar também. Mas é complicado você oferecer ajuda várias vezes e a pessoa não querer. Você fica se sentindo impotente e aí você vai seguir sua vida, cara. E eu segui a minha vida assim. Não queria ficar em casa nesse ambiente extremamente tóxico. Eu me meti em um outro ambiente tão tóxico quanto pra fugir da realidade. Resolve alguma coisa? Na hora resolve, né? Mas depois a conta chega. Inclusive a conta chega bem cara, viu? Vamos continuar aqui no áudio. Primeiro tópico de Arthur Duval. Você tem que entender que o momento que você vai fazer a escolha, e você tem a escolha, tá? Você tem a escolha. É o momento mais difícil, são os momentos mais difíceis. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Segunda coisa. Uma coisa que eu sempre falo, eu falo isso nos meus cursos, tudo, né? Nós não somos projetados para sofrer o tamanho de frustrações e a quantidade de frustrações que nós sofremos hoje. Eu já falei isso várias vezes em live, em vídeo, você já deve estar cansado de saber, né? E se é biólogo, você sabe. A gente evoluiu para ser caçador-coletor num bando de 50 a 120 pessoas, e ali, se você era forte, você era o mais forte do mundo, se era rápido, você era o mais rápido do mundo. Todo o teu universo era aquele convívio limitado de pessoas. A partir da revolução agrícola, a partir da criação de grandes civilizações, e hoje ainda mais com internet e interconectividade, você é uma máquina de frustração, a verdade é essa. Olha onde se o cara vai. Arthur, eu sou bom de quê? Sei lá, eu sou bom de motocross. Cara, em um minuto eu entro na internet, eu encontro 200 moleques de 14 anos que são muito melhores que eu. Eu sou bom em que eu toco bateria muito bem. Eu entro na internet, eu vejo um japonês de 6 anos que me dá um pau na bateria. Então você hoje, no mundo de hoje, nós somos nós somos máquinas de frustrações, né? E para um dependente químico, isso é um campo minado, né? De lugares que você pode pisar para recair. Então essa é outra consciência que você tem que ter. Não leve as suas frustrações, e todo mundo tem frustrações, e nós temos, numa vida normal, você tem muito mais frustrações do que glórias, né? Aquilo que eu sempre falo. O Pelé é conhecido pelos gols que ele fez. Para cada gol que ele fez, ele perdeu, sei lá, um 100 no mínimo. Entendo. E isso é a mesma coisa. Esses dias saiu um estudo que os jogadores, os melhores do mundo, o Messi, o Neymar, o Mbappé, numa partida de 90 minutos, eles encostam na bola no máximo 1 minuto e meio. Então, de 90 minutos de partida, 88, o cara não tá encostando na bola, mano. Ele tá só se movimentando. E das vezes que ele encosta na bola, poucas participações são decisivas. Só que aí tem aquela que é decisiva. Então é todo esse caminho pro cara ter aquele pequeno momento de glória. Então a vida é assim. Então isso é outra coisa. Em vista de que você tem que ser um cara disciplinado, que vai fazer a escolha certa no momento difícil, e entendendo que hoje você vive num mundo cheio de armadilhas para você se sentir num lugar sem controle, frustrado, você tem que entender que a realidade não é isso. Então essa é a primeira coisa. Não existe desculpa para você usar droga. Esse é o primeiro ponto. Esse é o ponto essencial que você tem que entender aqui, tá? E aí eu até coloquei aqui, né, é óbvio, cara, que uma coisa nem se compara com a outra, né, que é a questão de doce. Eu era viciado em doce. E eu tentei parar de comer doce, sei lá, umas 4 ou 5 vezes, né, e não consegui. O que eu fiz? Mano, Arthur, não fica bravo comigo, mas eu acho legal expor essa história. Até porque eu acho que você já contou isso publicamente. Eu peguei e falei o seguinte: eu vou ficar 6 meses sem pôr um grama de açúcar na minha boca. Eu não vou comer nem suco com açúcar, nada. Eu vou ficar 6 meses sem comer nada de açúcar. Eu vou me desintoxicar de açúcar. Fazer uma reeducação alimentar. E foi foda, cara, foi foda. Isso aqui tá até registrado em vídeo. Foi no final de 2016. Aí, ó. Final de 2016. Dá pra ver claramente nos meus vídeos que eu tô com tique. Eu fiquei com tique nervoso, fiquei ansioso, consegui dormir. Eu tive realmente abstinência. É óbvio que não se compara com um dependente químico, cara, mas e eu mantive a disciplina. Depois que eu me desintoxiquei, aí eu comecei a fazer, entre aspas, o uso moderado de açúcar, tá ligado? Então, tipo assim, uma vez a cada 15 dias, eu pegava de domingo, andava de bike. Quando eu terminava de andar de bike, eu me permitia comer um docinho, tá? E aí, o que acontecia é que na segunda-feira eu tava louco procurando doce. Eu falo, não, eu não vou comer. É só aquele dia, agora só daqui 15 dias. Então foi a medida que eu encontrei. No teu caso, velho, não existe, tá?
consumo social de cocaína, não adianta, velho. Ainda mais você que é dependente de químico, cara, pra você perder a linha, então você tem que pôr uma coisa na tua cabeça. Cocaína você não vai usar mais. Tem uma coisa que o meu psicólogo sempre fala. Você não conhece nenhuma pessoa que usa cocaína que não tá nem um pouco preocupada ou arrependida do nível de consumo. Que fala, não, eu acho que o que eu tô usando tá legal. Todas as pessoas que são usuárias assíduas de cocaína acham que preferiam estar usando menos ou que queriam estar usando menos, enfim. É muito difícil você encontrar alguém que afirma pra você, não, eu tô 100% bem mesmo. Tipo, muitas vezes vai afirmar assim, né? Ainda mais se estiver levando bronca. Mas pra um psicólogo, por exemplo, né? Todo mundo que usa acaba tendo essa queixa de tipo, putz, eu queria usar menos do que eu uso, né? Às vezes nem acha que usa muito, mas sempre a pessoa fala, eu queria não usar tanto. É foda. Você não vai mais usar cocaína, ponto. Tá? Aí o álcool você só vai poder voltar a beber socialmente depois que você passar por uma aprovação de desintoxicação. Eu diria pra você, cara, você tem que fazer pelo menos 1 ano sem pôr uma gota de álcool na boca. Você tem que pôr essa meta, cara. Eu vou ficar 1 ano sem pôr nada na minha, eu vou ficar militar. Daqui 1 ano eu penso em beber socialmente uma vez O por Arthur mês. andando de motocross aí no fundo. É assim que tem que ser. E por último, cara, né, que você tem que ter noção é o seguinte: existem as regras para que você fique quimicamente saudável, para que você fique forte e não caia em tentação. E você sabe o que é, você sabe. Você tem que dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, tomar sol, fazer exercício físico, beber água e comer salada. Cara, é impressionante, porque assim, é muita coisa que literalmente ele fala, você já sabe. Igual no começo do áudio ele fala, você já sabe qual que é o caminho. É cortar tudo de uma vez. E no fundo você já sabe qual que é a solução. É que você não tá pronto pra enfrentar esse desafio químico que vai se formar no seu corpo por você ter tomado essa decisão. E ela vai parecer, e ela aparece muitas vezes, inclusive até hoje, muitas vezes vem esse pensamento de, será que vale mesmo a pena? No começo você vai pensar, não vale a pena. Você volta a encarar a vida real, os problemas pesados, sem a maquiagem, sem a fuga da realidade da dependência química, e você fala, puta cara, eu não aguento, desse jeito eu não aguento. Sem nem uma cervejinha depois do trabalho pra dar aquela aliviada, pra ver meu futebol. É foda, cara. E aí você vê as pessoas ao redor, por exemplo, bebendo, e você fala, mano, se eu me permitir tomar uma gotinha, eu posso abrir o portal do inferno e cair lá dentro já de novo. Então realmente, você sabe o que você precisa fazer, você precisa cortar o zero. A questão é, e a coragem, e a determinação, e a motivação pra fazer isso, né? Você fala, mano, você fica, e se eu aguentar? Você tem que estar com a mente no, eu tenho que aguentar, eu vou aguentar, eu preciso, né? É um mindset, é uma coisa muito mais psicológica, parece besteira falando assim, parece zoeira falando assim, mas é uma coisa muito mais aqui, atitude, né? Que no caso, eu só tive... Eu quis assegurar a minha atitude colocando esse peso. Formei um compromisso pro cara que é o meu exemplo de vida. Não posso falhar perante a ele. E vou começar a expor isso na internet, a falar pra todo mundo, pra toda vez que eu tiver uma vontadezinha, eu já lembrar, ó, tá todo mundo esperando de você. Mas principalmente aquele cara. Com aquele cara você não pode falhar. E vou te dizer, é óbvio, cara, que pra um cérebro que tá acostumado com a sensação que dá o álcool e a cocaína, que é um prazer, assim, humanamente impossível de você atingir sem droga, você vai ter que fazer uma reeducação, você vai ter que... Isso é muito importante falar, meu psicólogo me mostrou isso num gráfico, no dia 4 dias antes desse áudio, e só ali, mesmo sendo biólogo, mesmo já tendo visto tudo isso em faculdade, e até mesmo pesquisando sobre, ver ali, tipo, puta, o estímulo químico que a cocaína te dá, um puta pico alto lá, que o álcool te dá também, um pico tão alto quanto o da cocaína. E aí o Jader desenhou lá e colocou o do sexo. Falou, mano, você tá vendo aqui? O próprio álcool já te dá um estímulo, acho que 6 vezes maior do que o estímulo sexual de prazer, quimicamente pro corpo. O da cocaína tava tipo em 12, aí o do crack acho que é 20, um negócio assim, nessas escalas de indução química de prazer do corpo. Então, enxergar isso, né, também por isso que, cara, o psicólogo, o profissional da saúde mental é indispensável, né? Mesmo que você não tenha condições e tal, mas você arrumar alguma forma de ter essa orientação. A parte científica é importante, né? Mas quem vai te traduzir a ciência para ação, no caso o psicólogo, né? É fundamental. Nessa luta é fundamental.
Até para você enxergar coisas que você sabia, mas não enxergava, né? Não tinha a visão adequada para atingir o objetivo. Tem que tirar o seu cérebro dessa calibragem, desse cenário de alta performance de prazer. Porque seu cérebro ele se acostuma. Então você acaba tendo, você parou, você tem uma bateria de alto alcance para ser gasta. Só que só com estímulos que gastam, sei lá. Você tem de 100% da sua bateria, você tem agora 200 ali. E aí você tem que correr, que vai gastar uns 10, 15. Você tem que malhar, vai gastar mais uns 15. Tem que preparar uma comida, comer uma comida da hora, vai gastar uns 10 ali. Né? Você não vai mais já dar aquele estímulo com alguma coisa que já vai te levar pro 200. Você tem que ir quebrando essa bateria de alto alcance que você se acostumou a ser. Isso é foda. Derrubar isso vai ser foda, vai ser muito difícil jogar lá embaixo, tipo, pra que você comece, depois de um tempo, a ver graça em certas coisas da vida. Ah, puta, cara, eu tenho, por exemplo, eu tô indo agora pro jiu-jitsu. Cara, eu volto pro jiu-jitsu, eu volto felizão. Volta felizão, agarrou homem. Eu volto feliz, eu deito na cama, vou assistir um Sopranos aqui, caralho, eu tô felizão. Muito mais feliz do que se eu não tivesse ido. Agora, se eu usasse droga, o jiu-jitsu já não ia ser mais tão legal. Então, não, eu calibrei meu cérebro pra achar o jiu-jitsu algo muito legal. E você tem que calibrar o seu cérebro pra achar coisas normais muito legais. E você só vai conseguir se desintoxicando. Entendeu? É só assim. A partir dali, você vai começar a sentir prazer de novo, tal, porque quando você parar mesmo, a sua vida vai ficar em grande preto, né? E você fala, puta, a vida é mó sem graça, velho. Se eu for pra usar droga, eu também nem quero mais. Vida sem graça. Pior que no começo que eu parei, na verdade eu tive um pico de, caralho, como a vida sobra é da hora. Depois de acho que 1 mês, 3 meses, o meu psicólogo Jader sempre fala, Jader Mioto, Dr. Jader Mioto, ex-dependente químico também. Ele sempre fala que tem uma métrica de tempo, uma métrica temporal de picos de fissura. Tem até o nome de uma síndrome lá, síndrome de fissura aguda, uma parada assim. Que é tipo 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, umas paradas assim, né? Então o meu começo sóbrio foi muito fácil, mas depois foi ficando difícil. E aí foi dando merda, que nem o bagulho que eu falei, meus amigos se afastaram de mim, né? Eu perdi o meu círculo de amizade de infância por causa do trabalho, basicamente isso. Logo que eu fiquei sóbrio, as pessoas explicitamente se afastaram de mim e, né, você tentava contato e você via cortes assim, você falava, mano, tá bom, né? Enxerguei, agora que eu tô sóbrio eu enxergo. Que antes, talvez, como eu era o louquinho da galera, né? Então isso foi um baque muito grande pra mim, que me fez cogitar muitas vezes se eu tava realmente tomando a decisão certa. Mas é impressionante também a quantidade de coisas boas que acontecem em contrapartida, que te fazem dia após dia ter a confirmação, né? Aquilo que muita gente vai falar que é destino, que é Deus, eu também acredito que possa ser essa questão espiritual. Eu só não vou chamar de Deus, mas eu sei que muitas coisas que se provam ao nosso redor mostram que é o caminho certo, que lá atrás a gente já sabia que ia precisar tomar se quisesse mudar. É o que o Arthur fala, você já sabe o que precisa, né? Então, vamos lá que tá quase no fim. Até que você vai voltar a ver graça nas coisas, né? Eu sempre comparo isso, não eu, né? Mas as pessoas, né, principalmente no sexo. Sexo sóbrio, depois de muitos anos como dependente químico, não tem comparação. Meus amigos, minhas amigas, meus amigos, minhas janjas, ah, que delícia. Esses discursos motivacionais, etc., eles sempre falam o seguinte: quando você vai para um novo desafio, é como se você fosse escalar uma montanha. Então no começo é fácil, porque você tá perto da base, você não tá cansado, beleza, você vai começar a escalar a montanha, você tá cheio de vontade. Quando você tá perto do topo, beleza, mano, porque você tá vendo o final, você tá vendo o topo, aí te dá aquela motivação, você chega no fim. O problema é o meio da montanha. Então o que eu tô te falando é isso, cara, se você tomar decisão hoje, eu não vou pôr mais uma gota de álcool na minha boca, não vou cheirar mais nada de pó durante 1 ano. Amanhã, você vai estar de boa, terça você vai estar de boa, quarta você vai estar de boa. Talvez você passe 1 mês de boa. Exatamente. E de boa assim, se sentindo bem, como se a vontade nunca mais fosse voltar, mas ela volta, né? O mecanismo cerebral de recompensa do prazer, ele tá o tempo inteiro querendo te arrumar uma brechinha pra você voltar, pra te testar. Sonhos são muito recorrentes, né? Em determinadas épocas, principalmente nesses picos aí de temporais que eu falei. Há pouco tempo, quando eu tava pra completar 1 ano, eu sonhei, sem brincadeira, a semana inteira, dia após dia, que eu bebia, e aí porque eu tinha bebido, eu tinha usado cocaína, e que eu me arrependia completamente, que eu tinha perdido todo o meu progresso. Então, a sua cabeça, ela, muitas vezes, é como se fosse um monstrinho, que o Jader fala, ele tá lá no recinto dele agora. E de vez em quando, você tem que tirar ele pra dar umas voltas com supervisão. Mas o tempo inteiro, ele tá lá, ó, falando, oh, me tira daqui, deixa eu dar uma voltona, né? Ele é foda, esse monstrinho. Eu chamo de The Addiction Angel,
Quem conhece a série Human Resources, né, que é do mesmo criador de Big Mouth, sabe de quem eu tô falando. É um personagem que ele define perfeitamente um adicto, né, não só um dependente químico, mas ele é um adicto, tanto é que você vê, ele quem assistiu, né, ele influencia os outros a todo tipo de vício, inclusive vício em exercício, que leva o cara à exaustão e tem um infarto, porque ele queria emagrecer rápido antes do casamento. Mas ele tem 3 paus, porque o vício em sexo também acaba sendo um vício muito alinhado, né? Uma prática muito alinhada à busca do prazer, junto com o uso de álcool e cocaína. Sim, eu também tinha muitos problemas com isso, tá? E foi bem difícil pra ajustar isso até hoje, mas consegui também, porque era uma coisa ligada à outra, né? Era o combo. Sair pra beber, aí beber um pouquinho, opa, vamos mandar, opa, tamo loucão aqui, vamos arrumar alguém, né? E aí também servia qualquer coisa, porque você não importa o que a outra pessoa tá falando, você aceita qualquer merda. Então era fácil, muito fácil. Virou costumeiro mesmo, sabe? Então essa parte também, eu não quero ficar expondo muito, assim, essa parte, mas também a parte sexual vira um problema compulsivo e... Não quero porque eu não quero fugir do tema, tá? Mas é uma parte importante de ser comentada, sim. Mas talvez um outro vídeo. O foda vai ser quando bater, sei lá, 2 meses, você vai estar louco de vontade, louco, você vai querer muito. Cara, eu preciso. É ali que você vai fazer a escolha de passar do meio da montanha. E aí, quando você estiver perto de 1 ano, você vai, caralho, mano, tá chegando agora que eu não quero mesmo. E aí depois você vai conquistar, caralho, 1 ano. A mãe dele chorando, ele falou, cara, eu prefiro me matar do que continuar fazendo isso com a minha mãe. E aí ele entrou no NA e ele falou que foi foda, mas depois, cara, ele falou, cara, depois que eu cruzei a linha, depois que eu subi a montanha, puta que pariu, minha vida melhorou, eu não tenho mais vontade. Né? Ele falou, a leve vontade que eu tenho, e às vezes a gente saía, aí, pô, a gente tinha uma banda de surf music, velho. Os caras sempre fumavam maconha. Ele falou, dá uma vontadezinha? Dá uma vontadezinha. Mas eu não vou usar. E quando eu volto pra casa e eu não usei, eu me sinto vitorioso pra caralho. Então é o seguinte, Isso é impressionante, cara. Às vezes, principalmente no começo, você tá lá no rolê, vai te dar aquela vontade e você vai falar, puta, vou ceder, né? Tô acostumado mesmo, é assim que funciona. E aí você não cede, ou alguém te segura. Que nem eu lembro uma vez que eu quase perdi o desafio de ficar 1 ano sem beber. Acho que foi no dia da eleição. Falei, vou comemorar, tá todo mundo bebendo aqui, tá, até o Kim tá bebendo. Minha namorada me segurou. E aí eu voltei pra casa falando, puta, ainda bem, mano. Acho que ali foi o dia que eu quase perdi. Que eu falei, não, imagina se eu tivesse... Imagina o que o Arthur ia falar, né? Se eu tivesse caído logo no dia da eleição, fudendo a minha promessa com menos de 6 meses e tal. Tipo, que moral que eu ia ter. Perante a mim mesmo, perante ao meu comprometimento, né? Logo num dia que tinha tudo a ver. Então, naquele dia eu lembro que eu tava morrendo de vontade, arrumando alguma brechinha. Puta, se o Renato for eleito também. E eu acho que é assim, se o Renato tivesse sido eleito, não ia ter como segurar. Mas como o Renato não foi, também não foi um clima legal, né? Só a Amanda tinha sido. Então eu não me arrependi, eu voltei pra casa com aquele sentimento de alívio, de orgulho, né? Principalmente também por não ter quebrado a minha promessa. E aqui vem a parte icônica do áudio que eu já mostrei pra vocês, que é esse finalzinho aqui pra mim que... Eu até não estendi demais, que 12 minutos de áudio. Você tem que colocar uma coisa militar na tua cabeça. Você nunca mais vai colocar uma gota de nada de pó no teu nariz. E você vai ficar pelo menos 1 ano sem tomar uma gota de álcool. Você percebe que tudo se resume a essa frase, que ele já tinha falado no começo, mas tem todo um contexto. A dependência química, o abuso de drogas, o uso de drogas, a relação social das pessoas com as drogas, ela é muito mais complexa do que a gente pode imaginar e muito mais complexa do que a direita brasileira aborda. A direita brasileira tem o discurso que o drogado é conivente com o tráfico e que ele é vagabundo e que ele não para porque ele não quer. Tem partes de verdade nesse discurso? Tem. Mas não é só isso. A abordagem geral que a gente vê o campo político da direita tendo com essa questão, é pra isso que eu tenho tanta vontade e que me motiva a continuar. Se tem uma coisa que eu falo, mano, eu não posso cair nunca mais, agora que já não tem, a promessa eu já cumpri. E agora, o que vai me motivar? É justamente isso, né? Ver como esse tema é tratado de formas que não resolve. E a esquerda, então, não precisa nem falar, né? A esquerda não toma bolsa crack aí pra você ficar se drogando no meio da rua e ainda vai ter o padre pra te fazer uns carinhos aí e você não ganhar uma marmita de bosta e continuar nessa vida aí. Não, eu sou a favor da internação compulsória, isso sim. Tem que ter medidas que resolvem, né? E eu tenho um lugar de fala aqui, eu sei muito bem a mudança de ambiente, né? Mudança de que você precisa fazer na sua vida, questão de trabalho, questão de ocupação mental, ocupação física. A gente tem a fórmula,
né? Tá dando certo. Há 1 ano tá dando certo. Então, isso é uma coisa que me motiva muito agora. E não vem com, mas só uma cervejinha. Não tem cervejinha. Não tem cervejinha. Pra quem é dependente químico, não tem cervejinha. Pra sempre, não. Pra sempre não. Eu comemorei com o pessoal na formação do partido. Acho até que passei um pouco do ponto, porque era Open Heineken. Não tava naquele lance de, fiz 1 ano, eu preciso beber. Não, mas eu tava curioso pra saber como ia ser a reação do meu corpo. E eu confesso pra vocês, não gostei dos efeitos, tá? Beleza, fiquei mais soltinho, falei mais merda, abracei mais pessoas. Beleza, mas isso eu já falo merda sóbrio, né? Não gostei da parte da tontura. Eu não lembrava direito como era ficar bêbado. Até porque, né, eu não ficava só bêbado. Eu começava bêbado e depois já misturava tudo, né? Então... Mas não fiquei bêbado, fiquei alcoolizado e tal, mas tomando água, energético, que é uma tática do dependente químico pra aguentar o rolê, né? Você dá uma maquiada nos sintomas. Mas fiquei com o estômago zoado ontem, não pretendo voltar a beber em grandes quantidades, não. Né? Até porque também dá uma dor no bolso e cresce a barriga, né? A autoconsciência, autocuidado corporal que eu ganhei nesse processo, durante esse processo, tá? Não, um dia pode ser que você volte a consumir álcool, mas pelo menos 1 ano você vai ter que se desintoxicar. E aí assim, velho, esse é um compromisso, velho, que ninguém pode fazer por você, só você mesmo. E de novo, você só vai firmar esse compromisso no dia que você tiver com aquela vontade aguda de usar. Ali, se você não usar, você realmente firmou o compromisso. Então, cara, a partir de agora é com você. Eu espero que você siga e eu gostaria que você marcasse esse áudio como o início de uma nova jornada pra você. Anota o dia, a hora que você ouviu, anota no calendário e coloca isso como seu aniversário de redenção. Beleza? Vamos ver se você vai seguir. Tem mais aqui, velho. Vamos ver. 1 minutinho só. Essa parte é foda, essa parte me pega, velho. Porque eu ficava pensando, vai chegar o dia desse 1 ano. E bem no dia que fez 1 ano desse áudio, é o aniversário do partido. Tipo, isso é inesquecível. Como eu disse, muita gente vai falar, é Deus, é o destino. Aconteceu. Mas é forte. É simbólico. É foda. Aí tem mais esse restinho. Outra coisa que eu esqueci de te falar é o seguinte, você tá ligado aquele teste genético que eu e o Renan fizemos? Aquele gigante? Isso é muito legal, né? O Arthur vai mencionar aqui que através desse teste genético você consegue mapear recorrências de vícios, de doenças, de como determinados remédios até se comportam no seu corpo, né? Mas enfim, o intuito, o objetivo do áudio vocês já entenderam, né? O contexto. Mas eu queria mostrar um que o Arthur me mandou ontem, me falando que eu venci, pra falar uma coisa muito importante pra vocês. Caralho, mano, eu lembro do áudio que eu te mandei, eu lembro que eu fiquei 300 horas mandando, eu falei, mano, ele acho que ele nem vai ouvir tudo. Você tá maluco? Lembrava, claro que eu vou ouvir tudo, né, mano? Se tinha alguém que tava precisando de ajuda, de conselho, de dicas... Cara, tem que passar eu não só ouvi tudo, como ouvi várias vezes. Virou meu podcast. Eu ficava mal e nos momentos que eu sentia vontade de usar, eu punha essa porra pra ouvir. Caralho, mano, você venceu, velho, você venceu. Você venceu mesmo, cara. Que da hora. E assim, claro, é uma batalha diária, né? Só que ela só tende a ficar mais fácil a partir de agora. Você tá ligado? Não preciso nem te falar. Mano, parabéns mesmo, de verdade. Caralho, que animal isso, velho. Porra, muito louco, velho. Me sinto honrado pra caralho. Que da hora, velho. Você venceu, parabéns. Legal. E assim, essa parte, de fato, aparentemente ela fica mais fácil. Mas é assim, eu venci 1 ano. Eu nasci de novo. Eu renovei a minha vida, a minha cabeça, a minha consciência corporal, cuidados com o corpo mesmo, com a mente, né? Questão de saúde mental, questão de responsabilidade, questão de aquilo que realmente é importante, questão de saber a quem valorizar, né? Não é quem tá rindo com você, é quem tá com você quando você tá chorando, né? Então, foi um processo de vitória, sim, de renascimento. Porém, a gente entra numa questão. Da mesma forma que fica mais fácil, é por isso que Jader Mioto sempre me fala. A maior recorrência de recaída é no começo do tratamento. A segunda maior recorrência de recaída é depois de 1 ano. Porque aí o dependente químico em tratamento ganha confiança. E assim, você vai ser dependente químico em tratamento pro resto da sua vida. Porque não existe a cura pra essa porra. A cura é não fazer mais. E o tratamento é continuar se mantendo longe de possibilidades de fazer. É não abrindo a porta do inferno, porque senão você toma umas, aí você abre a porta do inferno. De repente toma mais outras, você já tá sentindo o calor. De repente toma mais outras, opa, você já caiu lá de novo. Então,
apesar de dar esse alívio, essa vitória, porra, tenho essa força, é um processo de vigilância constante, de eterno controle com relação a isso. Então, agora se eu vou voltar a consumir bebida, é sempre em situações controladas, desde antes, né? Porque quando você é dependente químico, você desde antes do rolê, você já tá planejando como é que você vai ficar louco. Você vai ter tempo de passar no lugar pra comprar antes, vai conseguir pedir, o cara vai conseguir te entregar, tal. Tem todo o esquema, né? Quem é do rolê sabe. Mas, então agora, né, se você vai se permitir tal, a frequentar tais rolês, que nem eu frequento bares até hoje, o mesmo bar onde eu ficava maluco, onde precisaram colocar uma placa lá de, ó, uma pessoa por vez no banheiro, que entrava todo mundo ali pra fazer a Branca de Neve e os 7 anões, né? Então, tem que ter, esse controle é pra sempre, essa disciplina, esse olhar, essa visão de cuidado, de, mano, não vacila porque não tem nada ganho, é uma consciência que ela fica, tá? E eu acho que é isso. Acho que deu pra vocês entenderem aí a importância do conteúdo desse áudio que o Arthur me mandou, nesse momento em que eu pedi ajuda. E deu pra vocês verem que o Arthur Duval, ele é um cara muito além do áudio da Ucrânia. De um áudio falando merda pra amigo, falando de mulher gostosa. Nossa, que crime, né, velho? O Arthur Duval é o cara do áudio do brother. Você não vai poder tomar nenhuma cervejinha pra sair dessa porra. É o áudio do cara que fala real. É o áudio do cara que é a estrelinha e tal, que parou ali 12 minutos, nem percebeu o tempo passando, porque o cara tava falando de coração ali. E é o cara que nunca vai ter a real noção do quão importante ele foi pra eu estar vivo aqui. Tanto em 2016, quanto agora. Então é isso, galera. Tô muito orgulhoso de ter conseguido essa vitória. Tô muito feliz pelos novos amigos que expor esse desafio me trouxe. E queria deixar aí à disposição também, para que as pessoas me procurem para falar desse tema. Como eu disse, eu sou disponível para falar desse tema a qualquer um, tá? A qualquer um. Mas eu também posso fazer planos de acompanhamento para ter, de fato, um horário separado para que a gente possa estar trocando ideia, dando esse suporte que o Arthur me deu ali no áudio, uma vez por semana, 2, 3 vezes por semana. Enfim, valores super simbólicos, porque é um projeto que eu tô começando agora. O intuito não é lucrar, né? Mas eu também não posso simplesmente abrir mão do meu tempo de graça. Mas se tiver qualquer coisinha entrando em troca disso, é o maior prazer de todos, é um enriquecimento para mim, para minha luta, para o meu trabalho. Futuramente eu espero, através da ONG, estar disponibilizando esse tipo de projeto, caso ele funcione mesmo, caso ele dê certo, né? Através de patrocínios. Então, para pessoas que não tenham as condições, para pessoas que de fato estejam mais necessitadas ainda, né, imersas num ambiente tóxico, com a vida bem destruída, mas a meta é chegar nessas pessoas através de patrocínio para poder estar desenvolvendo esse trabalho. Mas isso é tudo projeto, acho que até já falei demais desse projeto, que tem tudo para dar certo, mas como ainda não tá concreto, eu não devia ter falado tanto, mas foda-se, enfim, vocês ficam sabendo. E é isso, galera. Então, se você tiver com um problema aí, eu posso te ajudar, eu tô aqui pra isso. Da mesma forma que o Arthur Duval me ajudou. Arthur, você continua sendo o meu exemplo. Você é o irmão mais velho que a vida não me deu. Eu tenho muito orgulho de trabalhar contigo, cara. E de poder dizer que o meu ídolo virou meu amigo. É isso, galera. Valeu!